A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O apóstolo Paulo, após descrever os dons espirituais, ele fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Quero falar no dia de hoje de algumas coisas que o crente deve procurar. Vou mencionar 12 coisas que os crentes devem procurar. A primeira, e há muito mais, mas a primeira está aqui. Procurai com zelo os melhores dons. Que os cristãos possam buscar melhores dons, ser usado nas mãos de Deus. Em 1 Coríntios 14, 1 diz, segui o amor e procurai com zelo, novamente, os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, 31 diz os melhores dons. E aqui Paulo diz os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Em 1 Coríntios 14, 12 ele ainda diz mais. Ele diz assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. O propósito dos dons é para a edificação da igreja e nós devemos sobejar nos dons. Um dom só, às vezes, não é suficiente. Você já recebeu o dom de falar em outras línguas? Busque agora interpretar, busque agora profetizar. Procurai sobejar nos dons. 1 Coríntios 14, 39, Paulo diz, portanto, irmãos, procurai com zelo, novamente, profetizar e não proibais falar línguas estranhas. Procurais profetizar e não proibais o falar em língua estranha. Então, os melhores dons, os dons espirituais, sobejar nos dons, profetizar, são coisas que os crentes devem procurar. Mas não para aí, Romanos capítulo 12, versículo de número 17, o apóstolo Paulo também diz o seguinte, Romanos, a ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então devemos procurar viver uma vida honesta. Gálatas capítulo 2, verso de número 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Gálatas 2,17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, procuramos ser justificados em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 3, está escrito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 10, o apóstolo Pedro também fala do que nós devemos procurar. 2 Pedro 1,10 está escrito assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, mais firme a vossa vocação e eleição. Então, a nossa vocação, somos vocacionados por Deus, e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. O segredo aqui para não tropeçar, procurai fazer mais firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 3,14, 2 Pedro 3,14, está escrito, pelo que, amados, guardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados. O crente deve procurar ser achado imaculado e irrepreensíveis em paz. Irrepreensíveis.
Então, mais firme a vocação, mais firme a eleição, ser achado imaculado, ser achado irrepreensível. Coisas boas para nós procurarmos. E por último, 2 Timóteo, texto bem conhecido, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todo obreiro deve procurar se apresentar a Deus aprovado. Muitos procuram se apresentar diante dos homens. Procure a Deus ser aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 12 coisas que os crentes devem procurar. Primeiro, os melhores dons. Segundo, os dons espirituais. Terceiro, sobejar nos dons. Quarto, profetizar. Quinto, as coisas honestas. Sexto, justificados em Cristo. Sétimo, a unidade do Espírito. Oitavo, fazer mais firme a vossa vocação. Nono, e eleição. Décimo, ser achado imaculado. 11º, irrepreensível. E 12º, apresentar a Deus como obreiro aprovado. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique no playlist e ali você acha as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.